E Roger Machado terá salário bem menor do que de Hernan Crespo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa comparação e fala também, para completar, reforços para Roger Machado no São Paulo? Interrogação. Quero contar também que o São Paulo se tornou apenas o quarto clube brasileiro a ultrapassar a receita de R$1 bilhão numa temporada. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o São Paulo se tornou apenas o quarto clube brasileiro a ultrapassar a marca de R$1 bilhão de receita numa temporada? Tricolor conseguiu se juntar a Flamengo, Palmeiras e Corinthians em 2025. São Paulo está divulgando os primeiros números da temporada passada e dá para contar que a receita tricolor em 2025 foi de R$1 bilhão e 85 milhões de reais. Resultado bem interessante para um time que não tem conseguido ser extremamente competitivo do ponto de vista esportivo. Busca por títulos, campeonatos, esse tipo de coisa. Apesar da dificuldade esportiva, o São Paulo vem se consolidando como o quarto clube mais rentável do nosso país. Quero lembrar que o São Paulo vem numa escadinha, né? Em 2023, o time havia arrecadado 666 milhões de reais. Em 2024, 968 milhões de reais, um acréscimo de mais de 100 milhões de reais em 2025 para esse registro de 1 bilhão e 85 milhões. São Paulo também conseguiu reduzir suas dívidas de 900 milhões de reais para 860 milhões de reais. Houve ainda um superávit, números construídos na era Júlio Casares, que acabou caindo poucas semanas depois do fim de 2025, por conta de alguns escândalos, entre eles a venda clandestina de camarotes que envolviam sua ex-esposa Mara Casares. Para completar, só contar que o São Paulo projeta para 2026 uma arrecadação de 932 milhões de reais. Esse número pode ser aumentado se o São Paulo conseguir vender jogadores para o exterior. Quero responder agora se existe alguma chance de o São Paulo de Roger Machado ganhar reforços até 27 de março. Você sabe que a janela de inscrições no futebol brasileiro para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra em mais alguns dias. Pois bem, chegada do Roger Machado não altera o planejamento do São Paulo. Pelo contrário, a saída do Crespo também tem a ver com a questão de contratações. O treinador argentino vivia cobrando publicamente e internamente a chegada de mais reforços. E Rui Costa foi bem claro quando perguntado sobre o tema. Rui Costa é o executivo de futebol, abre aspas para ele. Quando conversei com o Roger, deixei bem claro que a equipe que ele encontraria seria a mesma até o fim do ano. Entendemos que o elenco está pronto para os desafios da temporada. Nessa mesma entrevista, Roger Machado e o Rui Costa reforçaram que a ideia, por conta da dificuldade financeira, é de fazer apostas em atletas de cotia. Mais jogadores da base devem ser promovidos ao time principal. Essa é uma das missões do Roger Machado, treinador que estreia nessa quinta-feira contra a Chapecoense no Canindé. E o Roger Machado chegou com um discurso completamente diferente do seu antecessor, afirmando que o São Paulo vai brigar por títulos. Novo técnico do São Paulo, Roger Machado, é bem mais barato do que seu antecessor, Hernan Crespo. O gaúcho vai custar, ao lado da sua comissão técnica, cerca de 700 mil reais mensais. Hernan Crespo ganhava R$1 milhão por mês, seus auxiliares custavam outros 300 mil mensais. Ou seja, São Paulo diminui seu custo com técnico e comissão de 1.300.000 mensais para 700 mil por mês. Uma economia de 600 mil por mês. Se a gente multiplicar pelos meses até o fim do ano, incluir o 13º, dá para dizer que a economia do São Paulo gira na casa dos 6.600.000 reais. Mas, com uma observação importante, a dispensa de Hernan Crespo vai custar logo de cara uma multa de 3.900.000 reais. Roger Machado, que faz sua estreia com a camisa do São Paulo nessa quinta-feira, confronto contra a Chapecoense no Canindé. O provável São Paulo vai a campo com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias. No meio campo, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Na frente, Lucas Moura, Caleri e Luciano. Você gosta da ideia do Roger Machado? Quase pela metade do preço de Hernan Crespo? Acha a contratação equivocada? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Informação exclusiva: o Atlético Mineiro não está sozinho na briga por repatriar o volante Fred, ex-seleção brasileira, Manchester United, e que joga atualmente no Fenerbahçe. Fred tem 33 anos de idade,
contrato com o time turco até junho de 2027, mas é real a chance de o Fred deixar o Fenerbahçe em junho. Ele acabou perdendo espaço no time. Das últimas 7 partidas do Fenerbahçe, o Fred só foi titular em uma, na Copa da Turquia, o torneio menos importante entre todas as competições que a equipe disputa. Nos outros 6 jogos, ele nem entrou em uma das partidas e foi reserva utilizado nas demais. Pois bem, a novidade vem agora. O Fred é torcedor declarado do Galo, nasceu em Belo Horizonte e tem a vontade pública de jogar no Atlético. Mas, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Fred, que trabalha com ele, o representando, para saber se em algum momento outro clube brasileiro demonstrou interesse. A frase que eu ouvi, abre aspas, existe esse carinho do Fred com o Galo, mas em um movimento desse tamanho, de retorno do Fred ao Brasil, não podemos restringir a apenas um clube. E aqui vem a informação principal. Nesse momento, 4 times brasileiros mantêm contato, de olho na possibilidade de contratar o volante. Você tem ideia de quais times podem ser esses? Você gostaria do Fred jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Roger Machado é o novo técnico do São Paulo. Ele desembarca na manhã dessa terça-feira na capital paulista para comandar treino no período da tarde. A escolha do Roger Machado passou por Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, que também teve papel importante na demissão de Hernan Crespo. Vou dizer mais. Quando o Crespo caiu na tarde dessa segunda-feira, Roger Machado já havia sido escolhido. Isso porque os contatos feitos com o Felipe Luiz, ex-treinador do Flamengo, aconteceram antes da dispensa do treinador argentino. Felipe Luiz disse que não trabalharia no Brasil. A partir daí, o São Paulo já abriu tratativas com o Roger e as conversas sempre foram extremamente positivas. Roger queria trabalhar no São Paulo há bastante tempo. Já havia participado em outros 2 momentos de entrevistas, mas nunca foi contratado. Roger também aceitou um salário bem inferior ao custo da comissão técnica do Hernan Crespo, que era de R$1.300.000 mês. Roger ainda aceitou um contrato apenas até dezembro. Posso garantir que durante a tarde, diante da péssima repercussão entre torcedores do São Paulo em relação ao nome do técnico gaúcho, dirigentes do São Paulo chegaram a se perguntar, será que vale a pena insistir na contratação do Roger? E aí o Rui Costa teve papel importante no convencimento do Rafinha e do Arrim Assis, que é o presidente do clube. O Roger foi confirmado, está contratado e começa a trabalhar nessa terça-feira diante de uma enorme pressão. Um tropeço contra a Chapecoense, quinta-feira no Canindé, e se pode ter certeza absoluta de que o Roger já chega bastante pressionado. Especialmente porque Hernan Crespo cai, tendo números bem positivos num cenário mais recente. Nos últimos 9 jogos, eram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Crespo caiu por conta de uma série de declarações, por ter relação ruim com alguns atletas do elenco, entre eles Lucas Moura, mas também por conta de uma série de questões internas. Treinamentos não muito bons, período de férias, a forma como ele lidava com o Campeonato Brasileiro, enfim. Essa soma de fatores fez com que o São Paulo decidisse por sua dispensa. Informação exclusiva, a demissão do Crespo vai custar ao São Paulo R$3.900.000, que equivalem a 3 meses do salário do técnico e dos integrantes da sua comissão. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E a demissão de Hernan Crespo vai custar um caminhão de dinheiro ao São Paulo, logo de cara. Por conta da dispensa, o tricolor vai ser obrigado a indenizar o treinador e seus auxiliares em R$3.900.000. Essa dívida equivale a 3 meses do salário do técnico argentino e dos seus assistentes. Eles faturavam R$1.300.000 por mês. Só que, e aqui vem a novidade importante, São Paulo ainda não havia conseguido quitar a dívida da primeira passagem do Crespo pelo Morumbi. Ele havia sido técnico do São Paulo em 2021 e por conta dessa passagem havia uma dívida de R$2.700.000. O Crespo chegou a levar essa pendência para a FIFA, que estava perto de cobrar o São Paulo quando o Crespo, na metade do ano passado, foi contratado ou recontratado para assumir o comando tricolor. Na negociação para sua volta ao São Paulo, ficou combinado que o tricolor faria um parcelamento desses R$2.700.000 até o fim do vínculo, em dezembro desse ano. Só que, mesmo 9 meses depois de ser contratado, São Paulo só fez o primeiro dos parcelamentos dessa dívida. Nas últimas semanas, inclusive, o presidente Arrim Assis vinha sendo alvo de muita pressão dos empresários do Crespo por conta do não pagamento. Dessa maneira, com uma dívida superior a R$2,5 milhões da antiga pendência e mais R$3.900.000 criados agora, São Paulo tem uma pendência superior a R$6 milhões com o treinador argentino, que não vai fazer questão nenhuma em ajudar o São Paulo
no parcelamento dessa dívida. Até porque ele sai do São Paulo extremamente chateado com a forma como foi demitido, sem concordar com a decisão do presidente Harry Macis, do diretor de futebol Rui Costa e do novo homem forte do futebol, o Rafinha. Só para completar sobre Roger Machado, ele desembarcou nessa manhã no aeroporto em São Paulo e já falou como técnico do Tricolor, abre aspas para ele, tenho certeza de que a torcida do São Paulo vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos, discurso bem diferente do seu antecessor, o Crespo, que afirmava que o São Paulo não ganharia títulos tão cedo. E você, o que pensa sobre a dívida com o Crespo? Sobre essas primeiras palavras do Roger Machado? Já usa o espaço para comentar e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias super importante para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado no maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do São Paulo. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado com as últimas informações do maior clube do mundo. A gente vai ser a nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!